TCE aprova contas do Fundo de Previdência de Canarana. Escola Superior de Contas recebe visita de representantes do TRT 23. E o Me Conta explica como concessões e parcerias público-privadas podem impulsionar os municípios. É agora, no TCE Notícias. Oi, bem-vindo! Em sessão ordinária do plenário presencial, o Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou as contas de gestão do Fundo Municipal de Previdência Social dos servidores de Canarana, referentes ao exercício de 2024. Relatado pelo conselheiro Alisson Alencar, o processo envolveu a administração de quase 58 milhões e meio de reais e foi aprovado pelo plenário após uma análise técnica e defesa dos responsáveis. Durante a segunda sessão ordinária do plenário presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso, foram julgadas as contas de gestão do Fundo Municipal de Previdência Social dos servidores de Canarana, referentes ao exercício 2024. Relatadas pelo conselheiro Alisson Alencar, as contas envolvem a administração de recursos da ordem de quase 58 milhões e meio de reais. Após a análise técnica e apresentação de defesa pelos responsáveis, o processo foi apreciado pelo plenário. Sobre os limites e percentuais constitucionais e legais aplicáveis ao fundo, verificam que foram parcialmente cumpridos. A taxa de administração do fundo permaneceu dentro do limite legal, perfazendo 0,89% das suas despesas em situação regular. A carteira de investimentos do regime próprio também está em conformidade com a resolução do CMN 4963 de 2021. No voto, o relator destacou que, mesmo com apontamentos técnicos, as falhas identificadas não comprometeram a regularidade da gestão. O julgamento considerou que as contas apresentaram resultados satisfatórios sob os critérios de legalidade, legitimidade, eficiência e economicidade, garantindo a aprovação das contas do exercício. Dessa forma, concluo que as irregularidades mantidas, embora mereçam atenção e providências efetivas de correção, não prejudicaram a regularidade da gestão do Fundo Municipal de Previdência dos servidores de Canarana, bem como observo que o déficit atuarial apresentado não comprometeu a sustentabilidade do regime próprio de previdência social, cujos atos se apresentaram satisfatórios. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelos demais conselheiros. Durante a discussão, foram destacados pontos importantes para o aperfeiçoamento da gestão, com orientações voltadas ao fortalecimento dos controles e da governança do regime próprio de previdência. Estamos vendo esse problema com frequência nas contas de governo, onde os prefeitos não estão repassando no seu tempo as contribuições, muitas vezes, dos segurados e nem a própria contribuição patronal. Eu acho não, o setor de contabilidade e o controle interno tem que atuar com muito mais firmeza nessas questões. O conselheiro Guilherme Antônio Maluf também contribuiu com o debate, pontuando os desafios enfrentados pelos regimes próprios de previdência e a importância de medidas que garantam mais segurança e eficiência na gestão. Ele reforçou a necessidade de adesão ao programa de boas práticas como Progestão para aprimorar a administração dos fundos previdenciários. Eu não me recordo se Canarana aderiu ao programa Progestão do governo federal, que faz a capacitação dos gestores. É importantíssimo esse programa. Nós já fizemos uma recomendação para todos os municípios que não entraram no Progestão, que entrem, que peçam para os seus servidores serem capacitados. Então, quero deixar essa contribuição e dizer que nós estamos estudando, junto com a Tricom, essa possibilidade de uma nova regulamentação do Conselho Monetário Nacional, presidente. Referência em capacitação no Estado, a Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas recebeu a visita institucional de representantes da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Durante o encontro foram apresentadas as boas práticas, a estrutura e os modelos de formação adotados pelo tribunal com foco na qualificação contínua de servidores e magistrados. A visita também reforçou a importância da cooperação entre as instituições públicas
para garantir mais eficiência, efetividade e qualidade dos serviços prestados à sociedade. E nesta semana, o quadro Me Conta aborda como concessões e parcerias público-privadas podem ser alternativas para impulsionar o desenvolvimento dos municípios, garantindo mais eficiência na prestação dos serviços e maior transparência na gestão dos recursos públicos. Quando o município precisa melhorar serviços como saneamento, iluminação, transporte ou até a gestão do lixo, nem sempre o dinheiro público disponível dá conta de tudo. E é aí que entram as concessões e as parcerias público-privadas, as famosas PPPs, que muita gente ouve falar, mas ainda tem dúvida de como funcionam. E para explicar esse assunto de um jeito simples e direto, eu estou aqui com Jefferson Filgueira, que é o secretário do Núcleo de Concessões e Parcerias Público-Privadas do TCE-MT. Oi, Jefferson, tudo bem? Olá, Fernanda, tudo bom? Para a gente começar, o que são as concessões e as PPPs e quando esse modelo pode ser adotado pelos municípios? Bom, as concessões e as PPPs são uma forma de contratualizar do poder público que ele tem à sua disposição. Nesse tipo de contratação, o poder público passa para um parceiro privado, por meio do que a gente chama de delegação, a responsabilidade por prestar certo serviço. Normalmente, o que a gente sugere que seja observado na escolha desse modelo de contratação é se ele é capaz de entregar mais valor público. O que isso quer dizer? Ao mesmo custo, entregar um serviço de qualidade melhor para a população, ou ainda que seja entregar o mesmo serviço, mas a um custo mais módico, trazendo mais eficiência para a administração pública. Qual que é o papel do Núcleo de Concessões e PPPs do Tribunal de Contas? Hoje, o nosso núcleo no Tribunal de Contas é a unidade técnica responsável pela fiscalização desses contratos de PPP ou concessão, independente da fase que esteja. Se a gente vai falando de licitação, somos nós que fiscalizamos a execução do contrato e até mesmo a etapa de planejamento desse contrato. E na prática, como é que o controle externo ele atua para garantir legalidade, transparência e bons resultados para a população? Dentro da área de concessões PPPs, o tribunal atua também de forma preventiva, naquilo que a gente chama mesmo de controle preventivo. No momento que ainda não temos um contrato firmado, assinado, nós temos a oportunidade ímpar de fazer alguns ajustes singulares que vão evitar problemas grandes lá na frente. Ou seja, os gestores públicos têm que encaminhar ao tribunal, com uma antecedência que permita a nossa análise, uma série de documentação referente aos estudos que foram desenvolvidos durante todo o planejamento da concessão, permitindo que nós, técnicos do tribunal, façamos uma análise aprofundada desse material e possamos expedir recomendações, até às vezes determinações, para fazer os ajustes necessários para que esse projeto tenha um maior índice de sucesso lá na frente. Quais são as principais etapas até uma PPP sair do papel? Primeiro, há uma necessidade do município identificar qual é a real necessidade dele. Conhecer as suas algúrias, de fato, se torna um papel crucial para o planejamento. Cada município tem a sua particularidade, Quando, por exemplo, a gente fala de tratamento de esgoto, às vezes eu tenho uma forma de tratar esgoto numa cidade que vai ser diferente na outra. Então você tem que conhecer, de fazer um bom diagnóstico da sua necessidade, para poder modelar um bom projeto. Quais são hoje os principais desafios e também as oportunidades quando o assunto é concessão e PPP em Mato Grosso? A necessidade de capacitação técnica do corpo funcional. Como nós estamos falando de contratos de longa duração e que muitas vezes eles envolvem valores e investimentos bem elevados, então eles representam toda uma engenharia econômica que a gente não costuma ter em outros tipos de contrato. Então esse mercado aquecido gera muitas oportunidades de você contratar um bom parceiro, que é o que acho que todo gestor almeja, e também oportunidades de capacitações hoje no mercado na qual o gestor pode submeter o seu corpo funcional e isso implica uma melhoria na prestação do serviço público ao final do usuário, que acho que é isso que todo gestor quer. O Me Conta fica por aqui. Semana que vem, a gente volta com mais um assunto importante para você entender muito mais como funciona o Tribunal de Contas de Mato Grosso. Outras notícias, mais conteúdos do Tribunal estão no nosso portal tce.mt.gov.br. Também na TV Contas, canal 30.2 e no YouTube em TCE Mato Grosso. Até a próxima edição.